entraves ao desenvolvimento. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o senador José Pimentel, ex-ministro da Previdência e Assistência Social. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Merig. Senador, eu queria voltar um pouquinho para o Plano Brasil Maior, né, para a gente enfocar alguns aspectos lá desse plano. O plano, parece que a grande preocupação dele foi dar uma certa compensação contra o risco de desindustrialização do Brasil. Que há uma visível perda de competitividade por parte das empresas industriais exportadoras no Brasil, isso, segundo os próprios empresários, provocado principalmente pela taxa de câmbio, né, que o dólar derretendo, um real extremamente valorizado, prejudica as exportações brasileiras, e o Plano Brasil Maior, de certo modo, tentou fazer uma compensação disso. Quer dizer, como é que o senhor encara essa questão do risco da desindustrialização no Brasil? Isso é um fato. Se o Brasil não agir, a tendência cada vez mais é de que a nossa indústria fique menos competitiva. No que diz respeito à competência da União, ela está tomando uma série de medidas para esse estímulo, tanto para a indústria nacional como para o setor exportador. Quer ver um exemplo? O setor da construção civil é um dos setores que hoje mais alavanca a indústria nesse setor e gera emprego. E aí, com o programa Minha Casa Minha Vida, que vem mais 2 milhões de moradias na agenda, esse programa estende o incentivo fiscal em mais de 40 itens até 2012. Ou seja, quase a compra dos insumos básicos para a construção civil continua com imposto zero. E aí tem toda uma rede nesse setor. Se você vai para o setor têxtil, para o setor calçadista, que estava sendo asfixiado, está sendo eliminado pela concorrência, vem essa redução nos custos. E, ao mesmo tempo, a necessidade da inovação e crédito. Eu acho que é o ponto que falta ainda nós termos. O Estado Nacional ter um olhar diferenciado é para o crédito, porque o custo do dinheiro está muito alto. É verdade que para a compra de equipamentos e de máquinas, a taxa de juros é extremamente subsidiada, mas nós precisamos para os outros setores. E temos uma política de exportação de commodities, foi uma definição do Estado Nacional para poder agregar na sua balança comercial e agora precisamos dar um passo a mais, ou seja, passar a vender produtos semi-acabados ou semi-industrializados ou industrializados para agregar valor. Para isso, o Brasil passou a abrir várias embaixadas nas chamadas nações de menor poder competitivo e de mais compra. Se você observar de 2007 para cá, o Brasil tem aberto um conjunto de embaixadas em países que até então não tinham nenhuma relação cultural, política e econômica com o Brasil. E o objetivo é exatamente abrir mercado nessas nações em que tem uma indústria menor do que a nossa e que pode comprar muito. É bom lembrar que a China também está com a mesma política para essas nações de menor porte. E estamos fazendo isso também, porque as economias centrais estão numa crise violenta, o mercado como o europeu, os Estados Unidos, que terminavam sendo compradores do Brasil, como a possibilidade de vender para eles é mínima, seja por conta da dificuldade que eles estão tendo, seja por conta da competitividade, nós estamos dirigindo as nossas ações para esses setores. Para ter uma ideia, em 2003, toda a balança comercial brasileira somou 59 bilhões de dólares. Nesse 2011, deverá ultrapassar 250 bilhões de dólares a mesma balança comercial. São os mesmos empresários. Você falou o fluxo de comércio, né? Só venda, só exportação. Senador, vamos para alguns fantasmas. Portanto, eu sei, mas só lembrando que mesmo com a nossa indústria, com esses problemas, e particularmente o setor de commodities, nós temos aumentado muito. Agora, nós precisamos agregar valor. E para agregar valor é transformar em produto acabado para que a gente possa efetivamente ter maior resultado para a nossa economia. Sim, mas tudo isso está muito ligado a um fantasma que vai se criando. Antes se dizem que todas as águas correm para o mar, né? Hoje dizem que todas as economias correm para a China. Então, recentemente nós tivemos uma grita geral do empresariado sobre práticas de dumping, além dos processos da China, de um Estado muito centralizado, onde não se cumprem algumas regras que se cumprem na livre economia no Brasil e Estados Unidos, lá não se cumpre, né? E tal.
teria também um problema de dumping, ou seja, o Brasil tem algumas regras no comércio com a China, mas essas regras estariam sendo burladas a partir de produtos chineses que iriam para outros países de lá, reexportados para cá, inclusive tendo empresário brasileiro nisso. Aí a gente tem uns números que nós teríamos 130 investigadores hoje, investigadores comerciais, que nós vamos para 120 investigadores comerciais. Como que o senhor analisa essa questão do dumping? E essa estrutura de investigadores da defesa comercial não é um número muito pequeno, de 30 já é muito pequeno, e para 120 não é um número ainda pequeno? Nós estamos reaparelhando o Estado Nacional. Nós tivemos um período na década de 80 e 90, que era a tese do Estado neoliberal, o Estado mínimo, sem estrutura. Se você parar para refletir, a Justiça Federal, que é onde esses processos tramitam, tinha, até 2003, algo em torno de 100 varas federais em todo o Brasil. Em novembro de 2003, o presidente Lula autorizou instalar mais 183 varas federais. E em 2009, autorizou mais 230 varas federais no Brasil. Para quê? Para dar agilidade. E grande parte desse processo foi para o interior do Brasil. O nosso Ceará, por exemplo, todas as varas da Justiça Federal eram na capital. Ele instalou 7 no interior do Ceará. Agora estão indo mais outras. Cada vara federal dessa tem 2 juízes, um titular e um suplente. Então ele triplicou a quantidade de juízes federais no Brasil. Cada vara dessa tem 2 procuradores da República. Ele triplicou a quantidade de procuradores da República. Cada vara federal dessa tem uma estrutura da Justiça, da Receita Federal e da Polícia Federal. Portanto, é dentro desse rearranjo e da rearticulação do Estado Nacional em que vem esse debate. É verdade, são poucos, mas para quem tinha 30, indo para 120, acompanha essa política de triplicar os braços do Estado, não é de governo, que independentemente do governo, eles atuam e atuam com a liberdade que a Constituição os assegura. Nós precisamos sim ter esse olhar. Temos uma preocupação com os produtos chineses, mas a melhor forma de enfrentar a economia chinesa é a gente se preparando para ser competitivo. E nisto, o nosso povo é extremamente criativo, é extremamente produtivo. E nós podemos fazer isso. De um lado, aumentando a produtividade, e é por isso que o Brasil está abrindo tantas escolas técnicas e ampliando também as universidades. Você ter uma ideia? O presidente Lula criou 14 universidades e 83 campos avançados. A presidenta Dilma terminou de autorizar 4 universidades, todas na região norte e nordeste, que é exatamente onde necessita uma presença maior, e autorizou 17 campos avançados. No caso do Ceará, nós recebemos mais uma universidade no Cariri e 5 campos avançados. E, ao mesmo tempo, estimulando o ensino privado para que possa ter competitividade. Dentro do programa Brasil Maior, e essa necessidade de ter uma mão de obra mais qualificada, ela cria essa política de bolsa de estudo no exterior, para pegar os melhores alunos do Brasil e levá-los a se formar, a se capacitar, a se qualificar para inovar e, com isso, criar as condições para que a nossa indústria possa ser competitiva. Das 100 mil vagas, 75 mil será custeada pelo Tesouro Nacional e junto ao empresariado privado brasileiro, nós queremos que eles viabilizem mais 25 mil vagas, totalizando 100 mil. E quem são esses alunos? São aqueles que tiverem nota 100 no Enem. Ou seja, todos os que tiverem nota 100 nas provas do Enem são habilitados para esse processo. Querendo ir, o Estado Nacional garante a sua ida para poder estudar, ter conhecimento e trazer as inovações para o Brasil. É evidente que nós também precisamos ter um outro olhar, que é a questão da fiscalização. Nós sabemos que o Brasil tomou uma série de medidas para dificultar a chegada dessas mercadorias, mas nós temos parcerias internacionais que terminam burlando essa forma de fazer. E aí, a saída são os acordos bilaterais ou multilaterais para que a gente possa fechar. Não é fácil, mas temos que enfrentar. Senador, vamos enfocar a questão da inovação um pouco mais de perto. No programa Brasil Maior, também foi aberto um crédito de 2 bilhões de reais do BNDES à financiadora de estudos de projeto, a FINEP,
para ampliação da carteira de inovação da instituição. O BNDES também estará reforçando as linhas de financiamento para investimentos, com mais 6,7 bilhões de reais. As micro e pequenas empresas vão pagar de 6,5% de juros e as grandes empresas 8,7% ao ano. Quer dizer, essa medida é suficiente para você ativar de fato a inovação no país? Eu diria que é um pouco de oxigênio nesse mundo competitivo e que o custo do dinheiro era muito alto. Esse crédito não tem correção monetária e a nossa taxa de juros nesse 2011 deverá ficar na casa de 6,5%, essa é a previsão, e aí em seguida trabalhar para vir para a meta de 4,5%. Portanto, é uma taxa de juros competitiva para a nossa realidade. Mas não esqueçamos de que nós temos países que estão praticando taxa de juros negativa nessa parte da inovação tecnológica. Desses 5.359.000 micro e pequenas empresas, eu diria que é aqui onde mais necessita de inovação tecnológica. E o SEBRAE, que é o grande parceiro nesse processo, também está desenvolvendo uma série de parcerias, uma série de convênios, principalmente com os institutos federais de tecnologia, as chamadas antigas escolas técnicas federais, que é assim que eu chamo da minha época, lá da década de 70, década de 60, 80, como elas tinham esse nome, estão sendo os grandes parceiros. Quer ver um exemplo? O estado do Ceará está montando um polo petroquímico a partir da refinaria Prêmio 2 da Petrobras. E ali, a Universidade Federal do Ceará e o Instituto Federal de Tecnologia, eles já estão começando a preparar mão de obra para esse polo petroquímico. O estado do Ceará está montando um polo metalmecânico a partir de uma siderurgia, que é a parceria da Vale do Rio Doce com uma empresa coreana, Dongkook. Também começa a formar mão de obra instalando 2 institutos federais de tecnologia, um em Caucaia, que fica ao lado do Peçanha, e outro em Paracuru, exatamente para formar mão de obra para esse setor. E junto com isso, essa preocupação da inovação. É verdade que para um país, do porte do nosso país, que hoje é a 7ª economia do planeta e quer ser a 5ª economia em 2015, logo aqui, daqui a 4 anos, vai ter que andar muito rápido com esse processo. E a melhor forma é ter mercado, ter crédito e formar mão de obra, porque as micro e pequenas empresas, elas não têm potencial do seu próprio quadro de pessoal para formar mão de obra a partir dos seus recursos. Então, o Estado necessita formar mão de obra nos seus organismos, seja privados, seja no Sistema S, com o Pronatec, que quer até 2014 formar algo em torno de 8 milhões de pessoas com mão de obra qualificada, seja nos seus institutos, para permitir essa inovação. Porque sem mão de obra qualificada fica muito difícil fazer essa inovação. Questão da mão de obra qualificada e inovação é fundamental para dar um salto em nível internacional. Não há outro caminho e tal. Agora se discute muito a qualidade, por exemplo. Vai haver recurso no país para a gente sustentar esse programa de 100 mil pessoas indo para fora? O governo Lula realmente criou várias universidades, o governo Dilma está criando universidades, campos. A gente não corre o risco de ter uma universidade que deixa de ter um padrão de universidade para virar um padrão de curso de 2º grau, ou seja, tem dinheiro para sustentar todo esse movimento em alto nível de qualidade de formação? Veja, a partilha do pré-sal, ele está tendo exatamente esse cuidado. Ao invés de nós aumentarmos o custeio da máquina com esses recursos, eles estão sendo direcionados para setores estruturantes da nossa economia. Exatamente por isso, para ter uma noção, o pré-sal, esse desenho foi feito em 98, quando nós fizemos o processo de privatização do subsolo e das reservas de petróleo. No primeiro ano somou menos de 300 milhões de reais a sua arrecadação. Foi 298 milhões de reais. Em 2010, no último ano, somou para 21 bilhões e 500 milhões de reais. A previsão que em 2017 vai para 60 bilhões de reais. E em 2022 vai para 100 bilhões de reais. É essa fonte nova de receitas que é o machado da economia nacional, em que, dependendo do desenho
em que nós fizermos nos permitirá ter esse salto de qualidade ou vira a chamada doença holandesa, em que arrebenta com a nossa economia. Nós já assistimos o erro dos outros e não podemos cometer esse erro. Exatamente por isso, aqui no Senado Federal, já vem se discutindo essa matéria no Congresso Nacional, foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Infraestrutura um ciclo de debates que vai até o dia 15 de setembro agora, para que a gente possa fazer esse redesenho. Hoje, os royalties do pré-sal fica basicamente com 2 unidades da federação e nós precisamos ter uma distribuição maior no território nacional, vinculada a determinadas fontes e também junto ao Tesouro que já definimos. Portanto, é daí que nós queremos financiar toda essa programação. As mudanças no Simples Nacional. No próximo bloco, aguarde.